Mas eu quero saber agora como que foi pra vocês, já que são grandes lendas da Stock Car principalmente, como que foi o retorno da Fórmula 1 pro Brasil? Porque antigamente, por exemplo, na verdade, até mudar o tempo, hoje, sair da Fórmula 1 você tem outras alternativas. Você consegue, sei lá, campeonato de endurance, você consegue correr aqui no Brasil relativamente mais fácil. Mas como que eram pra vocês, assim, bateu no topo da Fórmula 1 e tiveram que voltar pro Brasil? Como que era? Por exemplo, no caso do Wing, ainda a Fórmula 1, a Stock Car iniciando, né? Desculpa, Ingo, eu vou até aproveitar esse gancho. Eu sei que o Chico fez um pouquinho, o Ingo não fez. Eu acho que até por momentos distintos, que de repente a Indy não estava exatamente como estava lá na época dele. Mas, aproveitando a sua pergunta, a Indy nunca foi uma opção? Você correu em 85 em Portland. Ele fez uma prova. Fiz uma corrida só. Não, mas não era uma opção. Na verdade, mas eu estava no Brasil já, na verdade. Mas por que não era uma opção? Porque, para mim, a Fórmula 1 não só era como é ainda. A Fórmula 1 é a Fórmula 1, é o topo. Os melhores pilotos estão na Fórmula 1, os melhores engenheiros. Eu enxergo desse jeito. A Fórmula 1, para mim, era o máximo, e é o máximo. E é onde eu queria estar e era o que eu queria correr. Eu corri lá 2 anos e meio. Lógico que não tive os resultados, nem a expressão que eu queria, mas eu corri. Então, quando eu saí da Fórmula 1, quando não deu para continuar na Fórmula 1, que foi 83, isso, foi no meio do ano, eu nunca pensei na Indy, mesmo porque na Indy era uma outra Indy, né, naquela época. A Indy era uma categoria que corria só em oval, só os americanos. Era tipo a NASCAR 10 anos atrás. Exatamente. A NASCAR 10 anos, mesmo a NASCAR hoje já melhorou muito. Já melhorou. Mas era um negócio totalmente americano e era um negócio assim, aqueles carros que andavam 350 por hora, 400 por hora, em oval, morriam com os velhos americanos. Exatamente. Eu nunca tive interesse nisso. Mas aí quando eu voltei para o Brasil para correr, e não foi nem de Stock Car, não. Eu voltei para correr... De marcas. Tinha começado um campeonato brasileiro de marcas, que as montadoras todas estavam, tanto que meu contrato não era nem com a equipe, eu assinei um contrato com a Fiat, que foi no caso para quem eu guiei. Você correu no carro da Fiat Sultan, não era? Isso. E então, a equipe Sultan... Encontrei com o Marcos outro dia. Eu falo com ele. E a equipe que eu fui correr, quando eu voltei, a equipe era uma equipe bem estruturada, que era a equipe Sultan. Sultan era uma concessionária que tinha, o Marcos Pena, que era um apaixonado pelo automobilismo, era o dono. E a equipe era 2 carros, num carro corria Emerson Fittipaldi e Attila Sips, e no outro corria Wilson Fittipaldi e eu. Uau! Quer dizer, era uma estrutura muito legal, era um negócio muito bacana. Que carro que era? O Fiat Odi. Que é o 147 grande. Isso, é o 147 de porta-mala. De né? porta-mala. Mas o cara tudo preparado. Os nossos motores, teoricamente, eram feitos na Abarth, lá na Itália. E eu assinei um contrato, acho que, se não me engano, foram 3 anos com a Fiat. E ganhava uma grana legal naquela época. O Wing corria pela Volkswagen. Todos os pilotos no Brasil estavam, cada um pelas montadoras. Era muito legal. O esquema era muito legal. Não, desculpa, era numa época tinha o quê? 60 carros? 60, 70 carros. Eu lembro disso. As corridas eram todas corridas longas. A corrida mais curta era a corrida de 6 horas. O resto tinha 12 horas, 24 horas. Era tudo coisa longa. E foi legal. E nós ganhamos a primeira corrida, na verdade, do campeonato. Eu e os... Foi uma corrida que foi interrompida porque o diretor de prova foi atropelado. Como assim, velho? Não estou fazendo uma paródia aqui, mas o diretor de prova chamava Peru e o Peru foi atropelado. É verdade, ele foi atropelado na entrada de boxe. Não sei porque ele desceu lá para fazer alguma coisa, tinha um carro entrando no boxe e atropelou o diretor de prova. Aí deu uma confusão lá, tudo, e interrompeu a prova. A gente estava liderando e nós ganhamos a prova. Mas foi assim, e aí, depois de algumas corridas, sei lá, no meio do ano, não sei o quê, um dia eu tô em casa, toco o telefone e não era celular nem nada na época, o telefone... De escape, o que eu vi você fazendo ali. No começo eu achei até que era uma piada de algum amigo ligando, enchendo o saco, era o Morris Nunn, que era eu conheci o Morris da Fórmula 1, que ele era o dono da equipe Ensign. E ele tinha fechado a equipe dele, tinha ido para os Estados Unidos, estava montando uma equipe lá de Fórmula Indy. Aí o Morris perguntou do que eu estava fazendo, tudo, e falou, eu tô aqui nos Estados Unidos, montei uma equipe e eu queria que você viesse experimentar o carro e correr se fosse possível. Você topa? Aí foi não é brincadeira isso aí, eu acordei com esse telefone, aí eu falei, tá bom. E inclusive na data que ia ter corrida, tinha corrida de marcas. E eu perdi essa corrida.
Aí eu falei, tudo bem. E aí eu fui pra lá, já fazia 1 ano e pouco que eu tava no Brasil. E nós fomos treinar em Laguna Seca. Nós passamos uma semana lá, passamos 3, 4 dias treinando em Laguna Seca. E aí foi correr em Portland. Era misto ou oval? Não, misto. Era o mesmo Portland de hoje. É o Portland de hoje. Só que você não tinha aquela chicane no final da reta, se eu não me engano. Você ia... Não, tem. Ah, já tinha chicane no final da... Passa o box, uma que vira... Isso, Tinha. Não, mas era rápida na tua época. Era rápida. Então, não, hoje em dia é de primeira marcha. Ah, não, era uma chicane bem rápida. Vira direita, anda um pouquinho, vira esquerda e daí vai para aquela curva longa direita. Então era uma das poucas pistas mistas que tinham. Não, acho que até já tinha algumas mistas, mas a maioria em Laguna, que tinha corrida lá. Tá. Já tinha corrida em Laguna também, tudo. Os carros já tava. E era o primeiro ano, o segundo ano do Emerson. Era o segundo ano. E os carros eram todos iguais? Ou tinham várias fábricas? Várias marcas. Tanto que eu tava correndo com o carro que eu... Na verdade, o carro que eu corri era um monocoque de Fórmula 1 adaptado, aquelas coisas lá. E tinha diversas equipes, com cada um com seu carro, motor, tudo. E o Emerson estava correndo numa equipe cor-de-rosa e lá, eu lembro nessa corrida, foi o melhor resultado do Emerson até então. Ele chegou em terceiro, foi pro pódio, tudo. Foi o melhor resultado dele, assim, no começo dele. E eu lembro quando nós fomos lá, eu cheguei, o Morris foi me pegar no aeroporto, nós fomos lá para Laguna direto, ficamos treinando lá uma semana, e fomos para correr em Portland. Só quando nós voltamos para Portland, o Morris falou, nós vamos ter que ter um teste de Hulk aqui. Porque não interessa, você pode ter sido até campeão do mundo de Fórmula 1. Aqui não interessa nada disso. Você tem que fazer um teste de Hulk aí. Eles vão colocar você na pista, você vai ter que dar tantas voltas, vai ter que fazer uma parada de boxe, vai ter que fazer... Ele falou, o tempo não é tão importante. Eles querem meio sua atitude na pista, querem fazer uma parada de boxe, simular uma parada, parará. E tem um fiscal um fiscal deles qualquer lá, e mais um piloto experiente que eles chamam para dar conselho. O piloto experiente era o Emerson, que os caras chamaram. Eu falei, tranquilo, né? Ainda mais com o Emerson. E aí, ele te reprovou. Cara, ele não reprovou, mas... Não. Lógico que não. O teste, na verdade, acho que era praticamente impossível você ser reprovado no teste, mas é só você fizer assim, se você bater, ou se você deixar morrer o carro no box, aquelas bobagens. Senão, não era preocupação de tempo. Mas eu lembro que o Emerson foi muito, assim... Ele foi muito fresco comigo, na verdade. Ele foi rigoroso. Ele falou assim... Eu falei, ainda brincando, não vai me dar pau. Ele falou, não, mas o negócio é sério. Tudo assim. Falei, o negócio é sério, eu tenho que fazer um negócio, eu não posso fazer. Eu falei, mas vai pro inferno. E aí eu lembro que... Aí eu tava... naquela época não tinha telemetria, você não tinha nada. As informações eram o que você via, era o que alguém te dava uma dica, alguma coisa. Eu ainda falei pra ele, me dá uma dica aí, fala como é que é essa pista aqui, como é que é nas marchas, tudo. E eu fui dar uma volta com ele na pista, e eu falei, que marcha é aquela? Ele falou, não, e ele não me falou nada. É um vaselina, meu puta. Eu não sei por que o Emerson daquele... Sabe? Não mudou nada, não, quando eu andei aqui, já faz tempo, era outro câmbio, não sei o que. Eu falei, por que aí? Mas foi isso, e aí eu fiz esse teste. Mas foi a única... Não, e aí nós fizemos uma corrida, e aí o Morris, quando terminou, ele falou, Chico, eu vou fazer o seguinte, se você tem interesse? Eu falei, se der pra gente continuar, eu quero. Ele falou, vamos sim, eu tô batalhando o patrocínio, se eu conseguir o patrocínio, aí vamos dar continuidade na equipe. E era um carro na equipe só? Nessa que eu fiz era só um carro, porque depois nem teve, porque aí ele falou, se eu conseguir o patrocínio, eu vou dar continuidade no trabalho, senão eu vou fechar e vou... E aí, coincidentemente, ele não conseguiu, ele fechou a equipe e foi trabalhar com o Emerson. Ele foi trabalhar na equipe... Lá foi no Pat Patrick. Na Pat Patrick, ele era o engenheiro lá. Isso, daí eles ganharam, enfim, eles foram bem. O Emerson ganhou a Índia a primeira vez... 89. Mas não era Penske. Não, então foi nesse carro engenheirado pelo Morris. Daí, logo depois, o Morris saiu de lá e ele foi pro Chip Ganassi. E depois ele montou a equipe de novo. Não, isso foi muito depois. Bem depois. Mas daí ele fez um stint lá no Ganassi, um stint ótimo, de vários anos. Ele montou a equipe dele e daí ele faleceu alguns anos atrás. Acho que já tem uns 5, 8 anos atrás, mais ou menos. Já faz uns 5 anos pelo menos. Mas aonde começou a história Stock Car aqui dos dois? Bom, final de 78, eu tinha contrato com a Cooper Sucker ainda, mas já não estava correndo mais.
acho que em meados, para final de 78, eu descobri que tinham contratado o Emerson. O que foi quando para lá? Você lembra, Chico? 79. Foi em 81. Não, 80. Não, 80. 80. No fim de 79, eles sabiam que o Keke ia correr. Que foi quando o Wilson me contou que o Keke ia correr. Bom, enfim, aí, final de 78, eu estava correndo Fórmula 2 na equipe do Ron Dennis, equipe oficial BMW. Ganhei a última corrida, mas eu estava zerado de patrocínio. O prêmio da vitória da última corrida deu para eu quitar o que eu precisava pagar para a equipe. Era pouco, porque tinha um apoio legal da BMW. Aí eu falei, cara, isso aqui, estou trocando 6 por meia dúzia, eu vou desistir da carreira internacional. Eu voltei para o Brasil, bem finalzinho de 78. Aí, coincidentemente, no início de 79, foi lançada a Stock Car, entendeu? Mas eu não queria correr de Opala. Falei, porra, meu tesão era monoposto. E a Fórmula Super V ainda estava muito competitiva aqui no Brasil, muito. E tinha a Fórmula 2 naquela época aqui. Não, não, a Fórmula 2 veio depois. Não, era a Super V. A Super V mudou de nome só. Mudou de nome, Aí, puta, eu acabei não conseguindo viabilizar nada para a corrida de Super V. Aí tinha amigo meu, Paulo Renato Moraes Pinho, que trabalhava na Macan Erickson, agência de publicidade, que acho que até hoje é agência da GM, né? Ele falou, Ingo, vai ter um campeonato de Opalas aí que vai chamar Stock Car, a GM te patrocina. Uma triangulação. A grana vinha da GM, ia pro Jornal da Tarde, o Jornal da Tarde repassava para mim. Falei, pô, mas eu não quero correr de Opala, meu. Saí de Fórmula, Fórmula 2, equipe oficial BMW, pô. Aí, puta, por total falta de outra opção, falei, pô, vou correr nesses Opala aí, né? Tanto é que a primeira corrida de estreia da Stock Car, que foi em Tarumã, eu não tava lá, porque o meu carro não ficou pronto. No domingo seguinte, teve a segunda etapa em Guaporé. Eu estava lá com a Opala, no departamento de carro usado, numa concessionária aqui de São Paulo, chamada Pompeia Veículos, que não existe mais. Mas, inclusive, te patrocinou durante muito tempo. Me patrocinou durante muito tempo. Aí eu fui para estrear com a Opala em Guaporé. E Stock Car, lá atrás, a gente nunca iria imaginar que a Stock Car chegou no que ela é hoje, né? Hoje é um negócio fantástico. Eu posso dizer que com quase toda certeza a categoria mais competitiva do mundo. Se não for a mais, está entre as 2 ou 3. Em Cascavel tivemos agora a última corrida, num segundo 28 carros. E não é oval, é pista, né? Quer dizer, é incrível o nível de competitividade da categoria. Mas enfim, ninguém podia imaginar que ia chegar no que chegou. Aí os trem 79, o Opala, o primeiro ano foi sofrimento, né? Nunca vou esquecer. A primeira corrida de estreia em Guaporé, eu larguei em último, a coisa de 1,5 segundos do penúltimo. Ô, louco. Cara, era uma loucura. Eu tava guiando tudo errado, porque o turismo tem que guiar diferente. Aí você pensa assim, pô, eu não levo jeito para esses produtos. O negócio é monoposto, né? Não, e era um Opala, pneu radial. Pô, sair de um Fórmula, cara, que pneu slick, cara, é outro universo, né? E o carro era muito mal preparado. Aí, enfim, aí 80 já fui campeão a primeira vez, aí eu fiquei 30 anos na categoria, mas o começo foi difícil. E aí você criou 12 títulos, 100 vitórias. É o Richard Petty brasileiro. Não, 100 vitórias não foi na Stock Car. Mas foi na carreira. Foi na carreira. Teve mais de vitórias, mas na Stock Car acho que foram... Eu não sou muito chegado em números, honestamente, mas de tanto me perguntarem, eu acho que é 70 e tantas vitórias na Stock Car. Na Stock Car, É bastante coisa. Enfim, aí eu comecei em 79, jamais podia imaginar que ia ficar 30 anos na categoria, entre altos e baixos, fazer uma carreira legal lá.